Fala, turma! Vamos falar agora um pouco sobre os ciclos termodinâmicos. Bem, vamos aplicar esses ciclos termodinâmicos para os nossos motores de combustão interna, ok? Bom, se tratando dos veículos de passeio, né, os veículos que a gente tem mais contato no mercado, né, digamos assim, o que a gente encontra em termos de ciclo termodinâmico são os motores movidos pelo ciclo Otto e os motores que funcionam com o princípio do ciclo diesel, ok? Bom, nesse vídeo a gente vai, comentar algumas diferenças, as principais diferenças em termos de funcionamento, né, dos motores que trabalham com o ciclo Otto e com o ciclo diesel. Vale lembrar que os motores que trabalham com o ciclo Otto são os motores que utilizam, né, como combustível a gasolina, o etanol, o GNV, ok? Os motores flex são os motores que obedecem o ciclo Otto. Os motores que obedecem o ciclo diesel são os motores que funcionam com os combustíveis diesel e o biodiesel também, ok? Bom, é o seguinte, no Brasil, normalmente os motores de menor porte seguem o ciclo Otto, ok? Os motores de maior porte, maior cilindrada, seguem o ciclo diesel, ok? Bom, uma característica importante, galera, ok? Quando a gente distingue o motor do ciclo Otto com o motor do ciclo diesel, a gente tem que olhar primeiramente para as características dos combustíveis utilizados nesses ciclos, ok? Se tratando do ciclo Otto, os combustíveis que trabalham em motores que obedecem ao ciclo Otto possuem uma característica muito importante, ok? Que é o índice de octanagem. O que é que representa esse índice de octanagem aqui? É a resistência que o combustível oferece à compressão, ok? Sem se autodetonar, ok? Sem iniciar uma combustão espontânea, ok? Que no caso do motor ciclo Otto, isso é tido como uma combustão anormal. Então, o que é o índice de octanagem? Okay? É a resistência que o combustível oferece a ser comprimido sem se autodetonar. Okay? Sem se detonar, vamos dizer assim, sem ele entrar em combustão, né, por uma condição de alta pressão e alta temperatura, ou seja, uma situação em que o combustível ele não consegue suportar essa compressão e espontaneamente entra em autoignição, ok? Então isso é uma situação inconveniente para os motores de combustão interna, ok? E os fabricantes, os calibradores de motores visam sempre minimizar essa ocorrência, esse fenômeno que é bastante conhecido como detonação, correto? Até por isso que os motores que trabalham no ciclo Otto, eles precisam ter uma taxa de compressão um pouco mais baixa do que os motores que trabalham com o ciclo diesel. Justamente por isso, o combustível ele tem um limite, ele tem uma resistência à compressão. Então, se eu boto uma taxa de compressão muito grande, se eu comprimo muito esse combustível, o que acontece? Ele entra em detonação, ok? E isso pode prejudicar os componentes internos aí do motor. Quando eu vou para o ciclo diesel, é um pouco diferente, ok? Lá eu tenho uma propriedade bastante importante nos combustíveis, que é o índice de cetano. O que é que esse cara aqui representa? Bom, é a facilidade do combustível em entrar em ignição espontânea, né, quando ele encontra uma superfície muito quente, ok? Então perceba que eu tenho uma situação totalmente contrária, ok? Nos combustíveis do ciclo Otto, ok? Eles têm uma resistência à compressão, eles conseguem ser comprimidos até certo ponto, eles apresentam essa resistência, se eu ultrapassar isso ele detona, ok? Nos combustíveis do ciclo diesel não, eles não têm essa resistência, pelo contrário, eles têm facilidade em entrar em autoignição, ok? Outra situação, né? Os motores ciclo Otto também são bastante conhecidos como motores de ignição por faísca, ou motores de ignição comandada. Okay? Esses termos aí se referem aos motores ciclo Otto. Já os motores ciclo diesel são comumente chamados de motores de ignição por compressão ou motores de ignição espontânea, justamente pela característica dos combustíveis em espontaneamente entrar em combustão ao encontrar uma superfície muito quente, que a gente vai ver que nesse caso aqui do motor ciclo diesel é o ar em alta pressão no interior dos cilindros. Ok? Então vamos lá. Basicamente, né, tanto o ciclo Otto quanto o ciclo diesel, se a gente fosse basear nos 4 tempos do motor, a gente vai tratar aqui dos motores
a 4 tempos, eles vão seguir aqueles tempos que a gente sabe naquela sequência padrão, que é o tempo de admissão, tempo de compressão, tempo de combustão e o tempo de escapamento, ok? E aí tem algumas diferenças que a gente vai tratar aqui agora. Primeiro, começando pelo ciclo Otto, depois a gente termina com o ciclo diesel, ok? Então, primeiro tempo, né? No tempo de admissão, a gente já sabe perfeitamente que o pistão está se deslocando, né, para baixo, movimento descendente. Então ele está partindo do PMS em direção ao PMI. No ciclo Otto, durante o tempo de admissão, o que acontece? Entra no cilindro, é aspirado para o interior do cilindro uma mistura de ar mais combustível, ok? Então, motores que trabalham com ciclo Otto, no primeiro tempo, que é no tempo de admissão, quando o pistão desce, eu admito para o interior do cilindro uma mistura de ar mais combustível, correto? Bom, no segundo momento, que é no tempo de compressão, essa mistura ar mais combustível que foi admitida, ela vai ser comprimida, ou seja, eu tenho uma compressão da mistura, ok? Então essa mistura é comprimida no interior do cilindro. E aí o que acontece? No final do tempo de compressão, ok? É inserido, né, nessa mistura aqui uma centelha, é gerada uma centelha. Que nada mais é do que uma faísca, ok? Então percebam aqui claramente, galera, que essa centelha ocorre no final do tempo de compressão. Ela não ocorre no tempo de combustão, ok? Isso aqui é justamente para maximizar, né, o efeito aí da combustão, ou seja, por que eu jogo a centelha antes, ok? Porque existe um tempo para essa centelha se propagar, ok? Então, se eu jogo a centelha, por exemplo, quando o pistão já estiver no PMS, né, quando ocorrer, né, a pressão máxima dentro do cilindro, a energia máxima dentro do cilindro, provavelmente esse pistão já se deslocou um pouco para baixo e eu perco esse curso útil que eu teria se eu adiantasse um pouco a centelha. Então eu jogo a centelha antes, no final do tempo de compressão, para eu ter a máxima eficiência da combustão quando o pistão estiver justamente no PMS. Certo? E eu tenho energia total durante o curso total do pistão no sentido descendente. Então, relembrando, em tempo de compressão, a mistura ar-combustível vai ser comprimida e no final desse tempo vem a centelha. Correto? E aí o que acontece? Uma vez que essa centelha foi produzida, há a propagação da frente de chama e há a queima da mistura ar-combustível, né, aumentando a energia aqui interna, aumentando a pressão na câmara de combustão, fazendo com que esse pistão se desloque violentamente para baixo, fornecendo trabalho ao motor, ao pistão. Então esse tempo de combustão aqui é o nosso famoso tempo produtivo. É o único tempo dos 4 em que o motor ele produz trabalho, ok? Então há uma energia transferida do fluido motor que está aqui, que foi queimado, para o pistão. E aí, posteriormente, né, através da biela, para o virabrequim, gerando assim um torque, né, para ser utilizado aí no mecanismo que está acoplado ao motor. No caso dos nossos veículos, que vai ser passado para a transmissão, passado para as rodas. E aí, por fim, no tempo de escapamento, esses gases que foram queimados aqui são expulsos, né? O pistão agora sobe e expulsa os gases queimados aí, ok? Então perceba, na admissão houve a entrada de ar mais combustível, uma mistura. Essa mistura foi comprimida. No final da compressão houve uma centelha que gerou o aumento de pressão no cilindro e empurrou violentamente o pistão para baixo, né, gerando trabalho no motor. E essa mistura, né, que já foi queimada, esses gases residuais, saem do cilindro para eu iniciar um novo ciclo. Esse é o funcionamento do motor ciclo Otto. Vamos apagar aqui agora para eu falar um pouquinho do motor ciclo diesel. Bom, no motor ciclo diesel, galera, a gente vai ver que não tem uma diferença gritante. Basicamente, a diferença vai estar presente nesses 2 primeiros tempos aqui, ok? Então, o que acontece?
No motociclo diesel, durante o tempo de admissão, eu coloco para o cilindro, né, o pistão ele vai admitir apenas ar. Então eu vou ter ar puro sendo admitido no tempo de admissão, correto? Como o diesel, biodiesel, eles têm facilidade em se autodetonar, né, ao serem comprimidos, eu não poderia fazer o diesel entrar junto com o ar para ser comprimido, ok? Porque eu teria uma ignição espontânea muito cedo, correto? Então o que é que eu faço? Eu apenas admito ar. Então no tempo de admissão do motociclo diesel, o pistão admite para o interior do cilindro apenas ar. Bom, no segundo tempo, esse ar ele vai ser comprimido, ok? Então houve a compressão do ar no interior do cilindro, aumentei a temperatura desse ar, aumentei a pressão, e aí o que acontece? No final do tempo de compressão, em vez de eu ter a vela agora produzindo a centelha, eu vou ter agora a injeção do diesel. Então o combustível ele vai ser injetado, pulverizado no seio do ar, que vai estar em alta pressão e em alta temperatura. E aí, como os combustíveis que seguem esse ciclo possuem facilidade em entrar em ignição sem uma frente de chama, sem uma vela, por exemplo, sem uma faísca, eles conseguem, né, ao entrar em contato com o ar em alta temperatura, em alta pressão, espontaneamente eles entram em combustão. Daí que vem o termo, né, motores de ignição espontânea, justamente por isso. O diesel, quando ele é injetado no interior do cilindro, né, no seio do ar quente e comprimido, ele automaticamente entra em ignição. E aí o que acontece? Os dois outros tempos são espelhos do motor ciclo Otto. A mistura, né? A mistura é queimada porque a combustão começou a se propagar, empurrando o pistão violentamente para baixo. Então a mistura foi queimada, empurrou o pistão violentamente para baixo, como ocorre também no ciclo Otto. E essa mistura que já foi queimada, que já produziu trabalho, precisa sair. E aí no tempo de escape, eu expulso lá os gases queimados. E esses gases saem da câmara porque eu preciso iniciar um novo ciclo de trabalho. Então, essas são basicamente as diferenças aí do motor ciclo Otto para o motor ciclo diesel. Se eu quiser revisar, galera, se eu quiser colocar a minha famosa anotação aqui, vamos colocar aqui o motor ciclo Otto, o motor ciclo diesel, ok? E aí o que acontece? Vamos colocar uma legenda básica aqui na admissão, na compressão, na combustão e no escape. Então no tempo de admissão, no motociclo Otto, eu tenho ar mais combustível. No motociclo diesel, eu tenho somente ar. Bom, no tempo de compressão, né, eu tenho o ar mais o combustível sendo comprimidos. E por fim eu tenho a produção da centelha. Correto? Para poder incitar aqui o início da combustão. No motociclo diesel eu tenho o ar sendo comprimido. Ok? E no final do tempo de compressão, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a injeção do diesel. Certo? Bom, no tempo de combustão eu vou ter a queima da mistura. Aqui também eu vou ter a queima da mistura. E aqui, ó, eu vou ter os gases, né, saindo. E aqui também eu vou ter os gases saindo. Então, basicamente, as diferenças, né, principais aí
no que se diz a dinâmica dos gases aí, né? Do fluxo aí de entrada e saída dos gases durante o funcionamento do motor, são essas para o motor ciclo Otto e para o motor ciclo diesel. Obrigado pela atenção.